Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estamos enfrentando as modalidades de intervenções de terceiro, até agora as modalidades previstas no Código de Processo Civil de 2015. Nós já tratamos da denunciação da lide, já vimos chamamento ao processo, já falamos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, e vamos agora tratar, está na tela aí para os senhores, do amicus curiae. Como de costume, nós vamos iniciar a análise por meio de uma tabela que consta com uma divisão e na coluna da esquerda tem a previsão normativa com os artigos do CPC e na coluna da direita tem referências de enunciados, ora enunciados do Fórum Permanente Processualistas Civis, ora enunciados de súmula do STJ, do STF ou, eventualmente, alguma referência normativa de outras leis, tá certo? Então vamos começar pela análise do texto do CPC. Eu começo pela leitura do artigo 138 do CPC. Vamos ao ponto. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Vamos à análise das referências de enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. Enunciado 127 do FPPC. A representatividade adequada exigida do amicus curiae não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representa. Enunciado 128 do FPPC. No processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas nos termos do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, que trata da fundamentação das decisões e reputa de nula a decisão que deixar de enfrentar qualquer das alegações formulada pelas partes. Enunciado 249 do FPPC. A intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança. Enunciado 250 do FPPC. Admite-se a intervenção do amicus curiae nas causas trabalhistas,
na forma do artigo 138, sempre que o juiz ou o relator vislumbrar a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão geral da controvérsia, a fim de obter uma decisão respaldada na pluralidade do debate e, portanto, mais democrática, que é o fundamento da intervenção do amicus curiae. E o enunciado 395 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, os requisitos objetivos exigidos para a intervenção do amicus curiae são alternativos. Ele está falando dessa ideia de relevância da matéria, especificidade do tema da demanda ou repercussão social da controvérsia são alternativos, tá certo? Bom, é porque o ou pode ser um ou alternativo ou conjuntivo, né? Por isso que dá interpretação aí desse enunciado. Parágrafo 1º do artigo 138, parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese que nós veremos do parágrafo 3º. E aí tem o enunciado 394 do FPPC. As partes podem opor embargos de declaração para corrigir vício da decisão relativo aos argumentos trazidos pelo amicus curiae. Parágrafo 2º desse artigo 138. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 138. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Enunciado 388 do FPPC. As hipóteses previstas no artigo 122 são meramente exemplificativas. O artigo 122, para não ficar solto, assim dispõe: a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. O artigo 122 trata mais especificamente da assistência. Enunciado 391 do FPPC. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos. Enunciado 392 do FPPC. As partes não podem estabelecer em convenção processual a vedação de participação do amicus curiae. Enunciado 393 do FPPC. É cabível a intervenção de amicus curiae no procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciados de súmula pelos tribunais. Enunciado 460 do FPPC. O microsistema de aplicação e formação dos precedentes deverá respeitar as técnicas de ampliação do contraditório para amadurecimento da tese, como a realização de audiências públicas prévias e participação de amicus curiae. É o que eu chamo, em minha tese de doutorado, de contraditório substancial ou contraditório ampliado, essas técnicas. Bom, e aí uma referência normativa, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, a lei que trata do controle concentrado por meio da ADIM e da ADC, que foi a primeira a tratar como base normativa do amicus curiae naquele procedimento. Tá certo? Bom, vamos dar início agora à análise do texto do livro. Bom, o amicus curiae, previsto no artigo 138, é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios, probatórios ou jurídicos à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto,
passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes, nem mesmo limitada e subsidiariamente, como o assistente simples. Auxilia o órgão jurisdicional no sentido de que lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome, a tradução é, de amigo da corte. O amicus curiae não assume a condição de parte, e sua intervenção não se fundamenta no interesse jurídico da vitória de uma das partes, diferenciando-se, sob esse aspecto, inclusive da assistência. Por isso, ele não assume poderes processuais sequer para auxiliar qualquer das partes. Ainda que os seus poderes sejam definidos em cada caso concreto pelo juiz, como vimos da leitura do parágrafo 2º do artigo 138 do CPC, na essência serão limitados à prestação de subsídios para a decisão. A participação do amicus curiae com o fornecimento de subsídios ao julgador contribui para o incremento de qualidade das decisões judiciais. Amplia-se a possibilidade de obtenção de decisões mais justas e, portanto, mais consentâneas com a garantia da plenitude da tutela jurisdicional, ex-vi do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. É uma ideia de ampliação, portanto, do contraditório. Por outro lado, sobretudo nos processos de cunho principalmente objetivo, as ações diretas de controle de constitucionalidade, mecanismo de resoluções de questões repetitivas, nós vimos remissões nos enunciados ao IRDR, incidente de resoluções de demanda repetitiva, aos recursos repetitivos. A admissão do amicus é um dos modos de ampliação e qualificação do contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O ingresso do amicus curiae no processo pode derivar de pedido de uma das partes ou do próprio terceiro. Pode também ser requisitado de ofício pelo juiz. Portanto, essa é uma modalidade de intervenção que tanto pode ser espontânea ou voluntária, quanto provocada, ou coata, ou coercitiva. Ela é mista, portanto. A regra geral e a previsão em normas esparsas. Diversas regras contidas em leis esparsas prevêem hipóteses de intervenção que se enquadram na moldura geral do amicus curiae, se assemelham, portanto. Artigo 32 da Lei 4.726 de 1965, que trata da junta comercial. Lei 6.385 de 1976, trata da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.868 de 1999, Lei 9868, que trata da ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 1999, Lei 9882 de 99, que trata da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. O artigo 14, parágrafo 7º da Lei 10.259 de 2001, Lei dos Juizados Especiais Federais. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 11.417 de 2006, súmula vinculante. Artigo 118 da Lei 12.529 de 2011, que trata do CAD. Artigo 896-C, parágrafo 8º da CLT, que foi acrescido pela Lei 13.015 de 2014, trata dos recursos de revistas repetitivos. Não há identidade absoluta entre os regimes jurídicos extraíveis das... Não há identidade absoluta entre os regimes jurídicos extraíveis das disposições ora citadas. Mas de todas extrai-se um núcleo comum, permitir a colaboração processual de um terceiro, que nem por isso passa a titularizar posições jurídico-processuais de parte. O artigo 138 do CPC aplica-se a todas elas subsidiariamente.
O próprio CPC possui outras regras que tratam de hipóteses específicas de intervenção de amicus curiae, que também devem ser coordenadas com a norma geral do artigo 138. São elas: artigo 927, parágrafo 2º, trata da alteração de entendimento simulado ou adotado em julgamento por amostragem. Artigo 950, parágrafo 2º e 3º, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 983, incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo 4º do artigo 1035, repercussão geral no recurso extraordinário. Artigo 1038, inciso 1º, recursos especiais e recursos extraordinários repetitivos. Cabimento formal e momento da intervenção. Trata-se de modalidade interventiva admissível em todas as formas processuais e tipos de procedimento. A atuação do amicus curiae, dada sua limitada esfera de poderes e, consequentemente, sua restrita interferência procedimental, é cabível, inclusive, em procedimentos especiais regulados por leis esparsas, em que se veda genericamente a intervenção de terceiros. Tal proibição deve ser interpretada como aplicável apenas às formas de intervenção em que o terceiro torna-se parte, ou assume subsidiariamente os poderes da parte. Assim, cabe ingresso de amicus curiae em processo do juizado especial, bem como no mandado de segurança, que veda a intervenção de terceiro como um todo. Em tese, admite-se a intervenção em qualquer fase processual ou grau de jurisdição. A lei não fixa limite temporal para a participação do amicus curiae. A sua admissão ao processo é pautada na sua aptidão em contribuir e caberá análise do caso concreto pelo juízo. Assim, apenas reflexamente, a fase processual é relevante. Será descartada a intervenção se, naquele momento, a apresentação de subsídios instrutórios, fáticos ou jurídicos já não tiver mais nenhuma relevância e aptidão para contribuir com o deslinde da causa. Pressupostos objetivos. A intervenção do amicus curiae cabe quando houver relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, como consta do caput do artigo 138 do CPC. As regras especiais dessa intervenção, acima enumeradas, não exaurem as hipóteses objetivas de cabimento, mas servem para ilustrá-las. São duas as balizas. Por um lado, a especialidade da matéria, o seu grau de complexidade. Por outro, a importância da causa, que deve ir além do interesse das partes. Por exemplo, sua transcendência e repercussão transindividual ou institucional. São requisitos alternativos ou não necessariamente cumulativos. Tanto a sofisticação da causa quanto sua importância ultraparte, por exemplo, que vá além das partes, pode autorizar por si só a intervenção. De todo modo, os dois aspectos, em casos em que não se põe isoladamente de modo tão intenso, podem ser somados, considerados conjuntamente, a fim de viabilizar a admissão do amicus. A complexidade da matéria justificadora da participação do amicus tanto pode ser fática quanto técnica, jurídica ou extrajurídica. A importância transcendental da causa pode pôr-se tanto sob o aspecto qualitativo, relevância da matéria, quanto sob o aspecto quantitativo, repercussão social da controvérsia. Por vezes, a solução da causa tem repercussão que vai muito além do interesse das partes, porque será direta ou indiretamente aplicada a muitas outras pessoas. Ações de controle direto, processos coletivos, incidentes de julgamento de questões repetitivas, ou mesmo a simples formação de um precedente relevante, etc. Mas em outras ocasiões, a dimensão ultraparte justificadora da intervenção do amicus estará presente em questões que, embora sem a tendência de reproduzir-se em uma significativa quantidade de litígios, versam sobre temas fundamentais para a ordem jurídica. Imagine-se uma ação que versa sobre a possibilidade de autorizar-se uma transfusão sanguínea para uma criação, mesmo contra a vontade dos pais dela.
uma criança, né? Para uma criança, mesmo contra a vontade dos pais dela. O caso em si concerne a pessoas específicas e determinadas, mas envolve valores jurídicos fundamentais à ordem constitucional. Direito à vida, liberdade religiosa, limites do direito à intimidade, etc. Em outra causa, como essa, é justificável a intervenção de amicus curiae, que poderão contribuir. Na verdade, em uma causa como essa, é justificável a intervenção de amicus curiae, que poderão, de amici curiae no plural, de amici curiae, que poderão contribuir sobre vários aspectos, como, por exemplo, médicos, filósofos, religiosos, etc. Pressupostos subjetivos dos amici curiae. Podem ser amici curiae, no plural, tanto pessoas naturais quanto jurídicas, e, nesse caso, tanto entes públicos quanto privados, entidades com ou sem fins lucrativos. Mesmo os órgãos internos a outros entes públicos podem, em tese, intervir nessa condição. O elemento essencial para admitir-se o terceiro como amicus é sua potencialidade de aportar elementos úteis para a solução do processo ou incidente. Essa demonstração faz-se pela verificação do histórico e atributos do terceiro, de seus procuradores, agentes, prepostos, etc. A lei aludiu à representatividade adequada, mas não se trata propriamente de uma aptidão do terceiro em representar ou defender os interesses de jurisdicionados. Não há, na hipótese, representação nem substituição processual. Não é uma questão do termo técnico de representação. A expressão refere-se à capacitação avaliada a partir da qualidade técnica, cultural do terceiro e de todos aqueles que atuam com ele e por ele, e do conteúdo de sua possível colaboração, petições, pareceres, estudos, levantamentos, etc. A representatividade não tem aqui o sentido de legitimação, mas de qualificação. Pode-se usar aqui um neologismo, a falta de expressão mais adequada para o exato paralelo. Trata-se de uma contributividade adequada à aptidão em colaborar. A existência de interesse jurídico ou extrajurídico do terceiro na solução da causa não é um elemento relevante para a definição do cabimento de sua intervenção como amicus curiae. O simples fato de o terceiro ter interesse na solução da causa não é fundamento para permitir sua intervenção como amicus curiae. Mas, por outro lado, o seu eventual interesse no resultado do julgamento também não é, em si, óbice a que intervenha em tal condição. O que importa é a sua capacidade de contribuir com o judiciário. E é frequente que a existência de um interesse na questão discutida no processo faça do terceiro alguém especialmente qualificado para fornecer subsídios úteis. Não é incomum, por exemplo, que determinada entidade de classe, precisamente porque seus membros têm interesse na definição da interpretação ou validade de certa norma, promova diversos simpósios, estudos, levantamentos ou obtenha pareceres de especialistas sobre o tema. Todo esse acervo, nitidamente formado a partir de interesses específicos da entidade e seus integrantes, tende a ser muito útil à solução do processo. Caberá ao julgador aproveitá-lo, filtrando eventuais desvios ou imperfeições. Irrecorribilidade da decisão sobre o ingresso do amicus curiae. A decisão que determina de ofício ou defere ou indefere o pedido de intervenção do amicus curiae é irrecorrível. Isso consta expresso do artigo 138 em seu caput. Trata-se de exceção à regra do artigo 1015, inciso 9, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra a decisão sobre intervenção de terceiro, seja pelo acolhimento ou pela negativa. Mas a proibição recursal não deve ser aplicada aos embargos de declaração, que é uma espécie de recurso, que se destinam meramente a esclarecer ou complementar a decisão. Os poderes do amicus curiae. O juiz, ao admitir ou solicitar a participação do amicus curiae, determinará concretamente os poderes que lhe são conferidos. Isso consta expresso do parágrafo 2º do artigo 138 do CPC. Mas há uma gama mínima de poderes já estabelecido em lei, como, por exemplo, possibilidade de manifestação escrita em 15 dias, está no caput do artigo 138.
Legitimidade por opor embargos declaratórios. É uma exceção que acabamos de ver em interposição de recurso. Está no parágrafo 1º do artigo 138. Possibilidade de sustentação oral e legitimidade recursal no julgamento de recursos repetitivos. Está no parágrafo 3º do artigo 138. Vimos, inclusive, que há uma interpretação extensiva do Fórum Permanente Processualistas Civis, incluindo aí o IRDR. Enfim. Há também limites máximos. Ressalvadas as duas exceções acima mencionadas, o amicus curiae não tem poderes para recorrer das decisões do processo, é o que consta do parágrafo 1º do artigo 138. Ele também não detém outros poderes em grau equivalente aos das partes. Seus argumentos devem ser enfrentados pela decisão judicial. Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Artigo 984, parágrafo 2º. E artigo 1038, parágrafo 3º. Dentro desses limites, mínimo e máximo, cumpre ao juiz concretamente definir a intensidade da atuação processual do amicus curiae, análise casuística, portanto. Como indicado, a lei proíbe expressamente o amicus curiae de interpor recursos no processo, exceção feita aos embargos declaratórios e à impugnação de decisões tomadas no julgamento de causas e recursos repetitivos. Todavia, não é de se descartar que se profiram decisões diretamente gravosas à esfera jurídica do amicus curiae. Por exemplo, o juiz o condena em litigância de má-fé ou determina que ele arque com os verbas de sucumbência no processo. Uma vez que não cabe recurso contra eles, o amicus poderá valer-se do mandado de segurança, por previsão do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. E leitura a contrário senso do artigo 5º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei Federal 12.016 de 2009. Bom, não um atingimento pela coisa julgada. Precisamente porque exerce faculdades limitadas no processo, não assumindo a condição de parte, o amicus curiae não se submete à autoridade da coisa julgada, os limites subjetivos da coisa julgada, precisamente no artigo 506 do CPC. Não se sujeita sequer ao efeito da assistência simples, tratado no artigo 123 do CPC, e que nós já tratamos aqui quando da análise da intervenção de terceiro da assistência. Por não assumir nem mesmo subsidiariamente a gama de direitos atribuídos às partes. Ausência de modificação de competência. A intervenção do amicus curiae não importa a alteração de competência, por determinação expressa do parágrafo 1º do artigo 138. Assim, quando uma pessoa de direito público, órgão ou empresa pública federal ingressa como amicus curiae em processo em trâmite na Justiça Federal, a competência não se deslocará para a Justiça Federal. Dado o papel processual restrito do amicus, não se aplicam à hipótese o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 45 do CPC. Então, aqui é diferente do que nós vimos quanto ao chamamento, quanto à denunciação e quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá certo? Então, aqui acaba a nossa análise quanto ao amicus curiae, acaba também esse nosso vídeo. A partir do próximo vídeo, nós passaremos a ver hipóteses de intervenção de terceiro por previsão alheia, estranha ao CPC. Está aí, intervenções com base em contrato de seguro. Mas isso vai ficar, como eu já adiantei, para um próximo vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.